Os professores especializados, pedagogos do mundo inteiro, eles têm dito e têm escrito que a leitura, o livro, eles são fundamentais para a formação do ser humano. A importância que um alemão chamado Herbert Marcuse tem dado à arte e dito uma coisa fundamental, que a arte melhora o ser humano, não só a arte literária, mas as demais artes, as artes plásticas, a música. A arte melhora o ser humano. Isso tem sido dito por alemães, ingleses, americanos, latinos. Por isso que é fundamental que a educação faça não propriamente um currículo em relação à arte, mas que a arte, a educação, seja prioritária na dimensão do aprendizado. As crianças, os jovens, eu costumo dizer, e os menos jovens, devem ler, não ler coisas apenas indicadas pelos professores, mas eu, quando era bem garoto, eu mesmo procurava os livros, eu tinha vontade de ler nas livrarias. Os jovens, as crianças, eles não têm dinheiro, eles pedem ao pai. Eu tinha meus 8 anos de idade, eu tinha uma mesada do meu pai. Então hoje se fala em mesada. As crianças, há poucos dias eu vi um garoto pedir para o pai: é a minha mesada, não vai sair? Pois bem, a minha mesada naquele tempo já existia, a moeda cruzeiro já existia, que ela surgiu a partir da década de 40. Foi a década que eu vivi intensamente em Parnaíba, aqui, tomando banho no rio, caçando passarinho. Hoje eu não faria mais isso. Então, a importância da literatura. Eu despertei muito cedo para a leitura, para a literatura e para a criação literária. Por quê? Eu costumo dizer que eu tive a sorte no sentido aristotélico, de coincidência não sobrenatural, de ter meus pais leitores. Minha mãe, que tinha uma cultura notável, ela lia em vários idiomas. Em Parnaíba ela recebia livros importados de Fortaleza, ela era cearense. Meu pai de Parnaíba. Embora meu pai não tivesse a cultura da minha mãe, nem o conhecimento geral que ela tinha das artes, ele gostava de ler também. Então eu os via com livros. Isso é importante no alvorecer da existência de qualquer pessoa. Observar que seus pais gostam de ler. A minha mãe tinha uma preocupação em relação à cultura, de um modo geral, não era só literatura. Eu me lembro bem que ela contratava grupos folclóricos aqui em Parnaíba para se apresentar na nossa rua, em frente à minha casa. Eram grupos profissionais, não sei se hoje ainda existe, né? E pastorinhos, e Bumba Meu Boi. E minha mãe não queria nos mostrar, não só para os seus filhos, seus 4 filhos, mas para a nossa rua, né? E de tabela toda a Parnaíba, a importância da cultura.
de você desenvolver a sua sensibilidade, a sua emoção. Esses críticos que eu citei agora, Marcuse, Roland Barthes, Humberto Eco, José Goldman, todos eles se interessaram pela cultura. Esse é Marcuse. Ele uma vez foi dizer entre os colegas que ele era um filósofo, e alguns protestaram, dizendo, não, você só escreve sobre literatura, você não é filósofo. Mas eles estavam fazendo uma crítica em relação a um pensamento mais profundo. Mas o Marcuse, não só ele, um grande filósofo e crítico da cultura alemão, e os universitários já devem conhecer, o Heidegger. O Heidegger, a base da filosofia dele é a poesia do Hölderlin, um dos grandes poetas universitários. Então, eu me criei respirando cultura. Além disso, a minha mãe, ela escrevia e tocava piano muito bem e cantava, né? Nós éramos 4 filhos, todos os 4 estão vivos. E minha mãe, quando importava material cultural de Fortaleza, ela tinha o endereço de um livreiro em Fortaleza, me lembrei o nome dele, Enésio. Ele importava livros da Europa. E ela ia, através dos Correios em Parnaíba, aqui em Parnaíba, ela fazia encomenda pelo reembolso postal, que já existia naquela época. Aí você tinha, quem encomendava tinha que ir receber dos Correios. Os Correios não entregavam em casa. Você, depois de um certo tempo, você ia lá. Foi bem, quando ela achava que o que ela tinha encomendado já estava chegando, ela nos reunia, né? Teve um momento que nós éramos apenas 3, o caçula não tinha nascido ainda. Ela nos levava com ela ao correio, os Correios, recebia um pacote, né? E abria, chamava a gente para olhar, ela abria. Ali tinha livros, partituras de músicas clássicas. Ela tocava piano pela partitura, música clássica. Então eu aprendi muita coisa sobre música já nesse momento. A minha formação não foi só literária, foi musical, folclore. Mas ela nos levava para quê? Aí ela tirava os livros, nos mostrava os livros, tirava as partituras, mostrava como era que era feita a composição musical, que ela conhecia muito bem. E no final da caixa tinha umas revistinhas de história em quadrinhos. Ela não tinha complexo algum em relação a você ler, né? Os seus filhos lerem também a história em quadrinhos. Eu não vou dizer que a história em quadrinhos hoje não é boa. Pode ser algumas que são interessantes, inclusive adaptações de romances. Então, ela nos levava porque aquilo era um presente para os filhos. Ela recolhia as partituras, os livros e nos dava as histórias em quadrinhos. Então, a preocupação dela era incrível. Nós nos alfabetizamos em casa. Através dela, como era naquela época, era quase uma norma. Quando o professor, um jovem professor, José Rodrigues, fundou o Instituto São Luís Gonzaga, depois se transformou num ginásio.